Bom, agora a gente vai para mais um caso específico, né, e mais técnico de probabilidade, que é o que a gente tem na probabilidade da união. E a probabilidade da união, ela vem exatamente do que você já aprendeu, né, na teoria dos conjuntos. Quando a gente aprende teoria dos conjuntos, o número de elementos da união, de A união com B, é o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A interseção B, certo? Então a gente tem isso quando você tem interseção, beleza? Então a gente tem isso aqui. Perfeito? O que a gente vai fazer aqui nesse tipo de caso? Se eu pegar essa mesma expressão e dividir todo mundo aqui pelo espaço amostral, né? Imagina, você pega todo o espaço amostral aqui, pelo número de elementos do espaço amostral. Imagina que eu divida todo mundo pelo número de elementos do espaço amostral. Beleza? Então, vou botar aqui. Ixi, Maria, peraí. Vou botar aqui e vou botar aqui. Quando você divide todo mundo pelo número de elementos do espaço amostral, você vai ter o seguinte: o número de elementos de A união B, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, você aqui vai ter, então, a probabilidade de A união B. Número de elementos de A dividido pelo espaço amostral, eu tenho a probabilidade de A. Número de elementos de B dividido pelo espaço amostral, eu tenho a probabilidade de B. E número de elementos da interseção dividido pelo espaço amostral, eu tenho a probabilidade da interseção. Beleza? Então, a gente tem mais ou menos isso aqui, ó. Perfeito? Eita, peraí, mais ou menos não, agora vai ficar perfeito. Tudo certinho. Então, essa é a probabilidade de A união B, que é a mesma coisa que a probabilidade de A ou B. Lembrando que o conectivo da união, ele é dado pelo ou, não é isso? Então, a gente tem essa expressãozinha aqui para a nossa probabilidade de A união B. Isso aqui a gente está falando, tá? De eventos que têm interseção. Então, a gente está falando aqui de um A, de um B e de um espaço amostral que está aqui fora. Então, o que acontece? Quando você pega a probabilidade de A, você pega tudo isso. Quando eu pego a probabilidade de B, você vai pegar tudo isso. O que aconteceu com essa regiãozinha aqui? Se você soma simplesmente as duas, você vai estar contando essa região do meio duas vezes. Beleza? Então, por isso que você tem que tirar a interseção aqui, no caso, tanto para número de elementos quanto para a probabilidade, por conta desse raciocínio que a gente teve aqui. Né? Agora, uma observação é, se você tem A e B conjuntos disjuntos, né, que não tem interseção, ou seja, quando você tem conjuntos que são também ou disjuntos, ou o que a gente chama de mutuamente exclusivos, o que acontece com essa interseção? Essa interseção ela é vazia. Você não tem ninguém na interseção. Se você não tem ninguém na interseção, a gente tem essa situação aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Aí você agora vai ter o conjunto A, vou botar ele de uma cor laranja, e você vai ter o conjunto B de uma corzinha verde. O que acontece? Se você tem o A aqui, beleza? O B aqui, e eles não têm interseção, obviamente que quando você fizer a probabilidade de A união com a probabilidade de B, nesse caso aqui, a probabilidade de A união B vai ser só a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Por quê? Porque nesse caso você não tem interseção, então você tem que somar exatamente as duas. Beleza? Mas, se você tiver interseção, ela vai ser contada duas vezes, então você tem que retirar. Beleza? Então, isso aí seria a nossa probabilidade da união. Agora vamos ver um exemplo, né? Fazer alguns exemplos de exercícios para vocês pegarem direitinho. O baralho tem 53, não, gente. Vamos apagar isso aqui que tá feio. 52. O baralho tem 52 cartas, não tem 53. Quem disse que tem 53? O baralho tem 52 cartas. 13 de cada naipe. Aí ele coloca aqui as 52 cartas e ele fala, são 13 de cada naipe. Ao retirar uma carta, qual a probabilidade de ela ser um rei ou uma carta de copas? Vamos lá, gente. O que eu quero aí? Eu quero a probabilidade de eu tirar um rei ou copas. E eu vou fazer exatamente essa analogia aqui, como se o rei fosse o A e o B fosse o copas. Beleza? Probabilidade A seria a probabilidade de se tirar um rei. Mais a probabilidade de você tirar copas. Menos a probabilidade de você tirar o rei de copas. Beleza? Tranquilo? Por quê? A interseção é exatamente o rei de copas, né? A probabilidade de eu tirar um rei. 4 em 13. 4 em 52, no caso. Beleza? A probabilidade de tirar copas.
13 em 52 cartas. E a probabilidade de eu tirar o rei de copas, como só tem um rei de copas no baralho, 1 em 52. Beleza? Então, a probabilidade de você tirar um rei, 4 em 52, porque tem 4 reis. A probabilidade de você tirar a carta de copas, 13 em 52. Vou ter 53 aqui, tem que apagar. Putz. Peraí. 13 em 52. Ah, e agora, menos. Então, essa mais essa, que é a probabilidade de A união B, e tira a interseção, que só tem um rei de copas no baralho. Beleza? Então, isso aí eu vou ter o seguinte: 4 com 13, 17. Tira 1, dá 16 em 52. Beleza? 16 em 52 dá para simplificar. Eu posso dividir por 2, vai dar 8 em 26. Dividindo por 2 de novo vai dar 4 em 13. Beleza? Então, a probabilidade da união seria exatamente 4 em 13. Beleza? Esse é um exemplo aí, porque, gente, você tem aí cartas que são reis, cartas que são copas, e tem uma interseção no meio, que no caso é o rei de copas, que é o A interseção B, na verdade, que é a interseção desses dois. Beleza? Então, como ele está sendo contado 2 vezes, você tem que tirar essa interseçãozinha aqui dentro dessas 52 cartas. Beleza? É isso, gente. Bom, ainda pegando mais um exemplo de probabilidade da união, a gente tem o seguinte: numa urna existem 10 bolas numeradas de 1 a 10. Ele fala aqui, retirando uma bola ao acaso, qual a probabilidade de ocorrer múltiplos de 2 ou múltiplos de 3? Então, vamos lá, gente. O que a gente tem aqui, né, de bolas numeradas nessa urna? A gente pode colocar aqui, inclusive. Vou colocar aqui. Aí. Só ver se está apresentando na tela. Estou gravando, estou, né? Então tá tudo bonitinho. Deixa eu só pegar essas bolas numeradas aqui. E a gente vai colocar 10 bolinhas. 4, 6, 8 e 10. Beleza. Aí, o que acontece, gente? Os números que aparecem aqui são numerados de 1 a 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí ele fala o seguinte: retirando ao acaso, qual a probabilidade de aparecer múltiplos de 2 ou múltiplos de 3? Se a gente fizer uma associação à probabilidade da união, esse ou, ele indica a união. E a gente vai colocar da seguinte forma aqui, tá? Eu vou escrever assim: qual a probabilidade de você pegar um múltiplo de 2 ou múltiplo de 3? Né? Como é que é a probabilidade de A ou B? De A mais a de B menos a da interseção. Então, isso aqui vai ser a probabilidade de você escolher um múltiplo de 2 mais a probabilidade de você escolher um múltiplo de 3, e você vai tirar a interseção. Qual é a probabilidade de você tirar um cara que é múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo? Beleza? Então, essas são as probabilidades que a gente vai calcular aqui. Aí, essa primeira probabilidade aqui, qual é a probabilidade de eu escolher um cara que é múltiplo de 2? Deixa eu colocar mais fininho aqui. Qual é a probabilidade de eu escolher um cara que é múltiplo de 2? Vamos lá. A probabilidade de eu escolher um múltiplo de 2, ela vai ser... Vamos lá, vamos ver quem são os múltiplos de 2 aqui, gente. Eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casos favoráveis. Beleza? Tenho 5 chances em 10. Essa é a probabilidade de eu tirar um múltiplo de 2. Beleza? Quem são esses 5? De novo, 2, 4, 6, 8, 10. Qual é a probabilidade de eu tirar um cara que é múltiplo de 3 agora? Qual é a probabilidade de você escolher um cara que é múltiplo de 3? Então, vamos lá. A probabilidade de eu escolher um múltiplo de 3, ela é 3, 6, 9. Então, eu tenho 3 chances em 10. Beleza? Então, eu tenho 3 chances em 10. 3, ou 6, ou 9. Beleza? E agora a gente vai calcular a probabilidade de você pegar um cara que é múltiplo de 2 e de 3. Então, quem é o cara que é múltiplo de 2 e 3? Ele é o cara que ele é o 6. Beleza? Então, o único que é múltiplo de 2 e 3, ele é múltiplo de 2 e múltiplo de 3, ele é o 6. Então, tem uma chance em 10 também. Beleza? Então, isso aqui vai ser uma em 10. Na hora de montar a nossa continha, então a gente vai ficar assim, ó, né? 5 em 10, mais
3 em 10 menos 1 em 10. Então, aqui é 5 em 10 mais 3 em 10 menos a interseção, que é 1 em 10. Beleza? Então, quando você retira uma bola ao acaso, essas seriam as probabilidades aí de você ter um cara que é múltiplo de 2 ou 3. 5 com 3 dá 8, menos 1, isso aqui vai dar 7 em 10, ou, se você preferir, 0,7, que é 70%. Beleza? Então, a nossa resposta nesse exemplozinho aí, 7 em 10, ou 70%. Beleza? Mais uma aplicaçãozinha aqui, então, aqui é a nossa resposta, mais uma aplicação da probabilidade da união. Beleza? É isso, gente. Bom, mais um exemplo de probabilidade da união, e agora um problema clássico de probabilidade da união, em que você tem, na verdade, né, uma representação de um problema que faz uma associação ao diagrama de conjuntos, né, aos diagramas de conjuntos. Então, ele fala que numa turma com 200 alunos, tem alunos que gostam de futebol e alunos que gostam de vôlei. Então, a gente vai começar montando aqui o nosso diagrama com futebol, vôlei, vou até abrir mais um espaço aqui, né, futebol, vôlei, e uma caixa fechando o nosso conjunto universo aqui. Então, eu tenho uma caixa com 200 alunos. Beleza? E aqui eu tenho futebol e aqui eu tenho o vôlei. 120 gostam de futebol, então aqui eu tenho 120. Beleza? 130 gostam de vôlei. Então aqui eu tenho 130. 10 alunos que não gostam nem de futebol nem de vôlei. 10 alunos aqui fora. Qual a probabilidade de ele gostar de futebol ou de vôlei? Vamos lá, eu vou chamar aqui de x. E se tudo é 120 e aqui é x, aqui fica sendo 120 menos x. Esse espacinho aqui que é o somente futebol. Se tudo aqui é 130 e aqui é x, aqui fica sendo 130 menos x. E se a gente somar, gente, 120 menos x, mais 130 menos x, mais 10, tem que dar 200. Se eu somar essas quatro regiões, eu tenho que ter 200. Vou cortar esse mais x com esse menos x, sobrou o seguinte, 120 com 130, 250, 260, né? 260 menos x, igual a 200. Significa que o nosso x é igual a 60. Beleza? Como x é igual a 60, o que acontece, gente? A gente tem uma outra situação aqui, que a interseção é 60, aqui é 120 menos 60, aqui é 130 menos 60, aqui tudo é 120, aqui tudo é 130. Mas vamos para a pergunta dele. A pergunta dele é: qual é a probabilidade de um aluno gostar de futebol ou de vôlei? Então a gente vai escrever aqui: a probabilidade de ele gostar de futebol ou vôlei vai ser a probabilidade de ele gostar de futebol mais a probabilidade de ele gostar de vôlei. Só que, nesse caso, tem interseção. Como tem interseção, eu tenho que tirar a probabilidade de ele gostar de futebol e de vôlei. E é o cara que gosta dos dois, né? Porque se eu calcular a probabilidade que ele gosta de futebol e somar com a do vôlei, vai ter gente que vai estar sendo contada duas vezes. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de ele gostar de futebol? Né? A probabilidade de ele gostar de futebol. Se tem 120 pessoas que gostam de futebol, 120 em 200. Beleza? Essa é a probabilidade dele gostar de futebol. Tem 120 pessoas que gostam de futebol, 120 em 200. Qual é a probabilidade dele gostar de vôlei? A probabilidade dele gostar de vôlei, 130 em 200. Beleza? Qual é a probabilidade dele gostar dos dois? A probabilidade dele gostar de futebol e vôlei. A probabilidade dele gostar dos dois vai ser 60 em 200. Beleza? Então, essas são as probabilidades aí. Agora, a gente vai jogar tudo isso aqui embaixo, né? Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, a probabilidade dele gostar de futebol. Vou chegar um pouco para cima aqui, para ver se melhora para a gente um pouquinho. Ó, a probabilidade dele gostar de futebol, 120 em 200. Peraí, tem que botar vermelho, 120 em 200. A probabilidade dele gostar de vôlei, 130 em 200. A probabilidade dele gostar de futebol e de vôlei, 60 em 200. Então, aqui, 200, 200, e aqui, 200 também. Soma e diminui no final. 120 com 130, 250. 250 tira 60. 250 tira 50 dá 200, tira 60 vai dar 190. Não é isso?
250, 190 e 200. É isso? Perfeito? Então, qual é a probabilidade dele gostar de futebol ou de vôlei? Seria 190 e 200, que é a mesma coisa que dividir por 2, 95, né? 95 em 100. Que é a mesma coisa que 95%. Beleza? Então, você tem aí a probabilidade de ele gostar de futebol ou de vôlei, ela é de 95%. Não é isso? Então, essa é a probabilidade de ele gostar de futebol ou de vôlei, que seria, se você quisesse somar também, né? Ó, 120 menos 60 dá 60, com 60 dá 120, com 70 dá 190. É isso mesmo, 190 e 200, que é a mesma coisa que 95%. Perfeito? Então, essa aqui seria a nossa respostinha aqui. Né? 10 alunos que não gostam de nada, essa aqui seria a nossa resposta. Beleza? Para mais uma questão de probabilidade da união. Perfeito? É isso, gente. Bom, agora a gente vai falar de probabilidade condicional, né? Que é uma das probabilidades que são mais comuns nas edições de provas do Enem. Né? Ela é bem simples de se resolver, na maioria das vezes, e ela tem duas formas, dois caminhos de você trabalhar. Uma é pela definição e pela expressão da fórmula, e o outro é um atalhozinho que a gente tem aqui, que provavelmente é o atalho que a gente resolve a maioria das questões. Né? Agora, obviamente, que se você pega uma questão um pouco mais complexa, a gente tenta trabalhar pela definição, que aí fica um pouco mais fácil. Então, a gente vai colocar o seguinte aqui, né? Imagina sejam A e B eventos não vazios, beleza? De probabilidades PA e PB de ocorrer. Beleza? Então, imagina que eu pego dois eventos não vazios que têm a probabilidade de A e B de ocorrer. Aí a gente tem o seguinte, né? A probabilidade de A ocorrer, dado que B já ocorreu, ou seja, dado que significa que eu já tenho uma condição aí, né? A minha condição é que o B já aconteceu, né? Ou que o B vai acontecer, né? Então, eu tenho essa condição aqui, ela é denotada, né? Por P de A barra B. Então, o que é a probabilidade de A na condição B? A gente vai chamar de P A barra B, né? E ela vai ser definida por, vamos lá, como é que a gente define essa probabilidade aí? Vai ser a probabilidade de A barra B, ela vai ser a probabilidade de acontecer o A e o B ao mesmo tempo, ou seja, a interseção dos dois, dividido pela probabilidade da condição, que no caso é a probabilidade do B, beleza? Então, essa aqui seria a definição. Aí você vai falar assim, caramba, Nick, mas nunca vi isso na vida, isso é complicado. É porque tem duas maneiras de se pensar, né? Aqui é a interseção, beleza? Então, a gente tem essa probabilidade aqui, que é como se fosse a nossa formulinha, né? Que na maioria das vezes a gente não vai trabalhar essa formulinha. Eu normalmente só fujo para questões de fórmula, eu só fujo para questões de fórmula quando eu não consigo resolver de outro jeito. Aí a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui. Mas acho que acredito que, pelo menos nas questões que vocês já viram de edições do Enem, ou simulados, ou listas de exercícios, a gente consegue resolver todas elas apenas usando a nossa tabelinha aqui. Mas vamos lá. Vou pegar um exemplo para vocês entenderem. Eu vou fazer primeiro usando a formulinha, que vai ser meu primeiro modo. Depois a gente faz do outro jeito, que acho que é o modo mais tradicional, né? Bom, ele quer saber qual é a probabilidade, correto? Do teste ter dado negativo, dado que o indivíduo é sadio, beleza? Então, essa probabilidade aqui, ela vai ser o seguinte, ela vai ser a probabilidade da interseção em cima, ou seja, dele ser negativo e sadio, dividido pela probabilidade da condição. E a probabilidade da condição é a probabilidade dele ser sadio, beleza? Então, a gente vai fazer isso aqui. Qual é a probabilidade dele ser negativo e sadio, gente? Vamos lá. Ser negativo e sadio, aqui está o negativo, aqui está o sadio. Negativo e sadio seria 80, né? Em 150. Então, vou colocar aqui em cima, vai ficar 80 sobre 150. Beleza? Essa é a probabilidade dele ser negativo e sadio. Dividido pela probabilidade dele ser sadio. Quantas pessoas sadias tem? 90. Um total de 150. Então, a gente vai dividir por 90 em 150. Beleza? Só que aí, quando você faz essa divisão de probabilidades aqui, o que vai acontecer com o 150, gente? O 150 vai morrer.
e vai sobrar só 80 em 90. 80 em 90 é a mesma coisa que 8 sobre 9. Beleza? Então, eu tenho aqui 80 dividido por 90, que é a mesma coisa que 8 sobre 9. Nesse ano, se eu não me engano, na questão do Enem, ele até dava isso aí em porcentagem. Né? Ele dividia 8 por 9 e via mais ou menos quantos por cento, se eu não me engano, era 89% aproximadamente, mas nesse exemplo aqui a gente não está colocando a porcentagem, não, está colocando só a fração. Beleza? Deixa eu só ver se está gravando ainda tudo bonitinho, que eu estou até com medo agora. Bom, esse é o primeiro modo. O segundo modo, que é o que eu acho que vocês gostam mais, que é o que eu acho que é mais fácil, inclusive, né, de se pensar, ele é o seguinte: qual é a probabilidade de teste dado negativo, dado que o indivíduo é sadio? Nesse segundo modo, você vai pegar esse cara aqui e ele passa, a condição passa a ser o seu espaço amostral. Ou seja, qual vai ser o meu espaço amostral? Vão ser só as pessoas que são sadias. Então, o teu espaço amostral passa a ser esse aqui azul. Então, o teu espaço amostral passa a ser 90. Beleza? A gente sai da tabela inteira e fica só com a galera que é sadia aqui, que é a minha condição. Aí, agora, dentro desse universo, que são os universos dos sadios, você vai ver quem é que é negativo. Quem que é negativo dentro desse universo azul aqui, ó? Dentro desse universo azul, os negativos são os 80 aqui. Então, eu tenho 80 nesse universo azul, que é um universo de 90. Então, eu vou ter 80 num total de universo que é 90. E acabou. Muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais simples, né? Do que pensar naquela fórmula toda ali. Beleza? Então, minha resposta fica sendo 8 sobre 9. Perfeito? Eu acredito que vocês prefiram, né, e já façam sempre dessa maneira aqui. Beleza? É isso, gente. Bom, mais um exemplo de probabilidade condicional do Enem, e mais uma vez a tabela é dada para a gente, né? Então a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez no primeiro exemplo. Escolhendo uma amostra ao acaso, sabendo que ela germinou, qual é a probabilidade de ela pertencer à cultura A? Agora ele me deu a condição antes, né? Então, vamos fazer dos dois modos de novo. Então, meu primeiro modo, né? Qual é a probabilidade de ela pertencer à cultura A, dado que ela, qual é a condição? Sabendo que ela germinou. Então, a minha condição entra sempre a segunda parte. Ou seja, isso aqui vai ser a probabilidade dela pertencer a A e germinar. Ela tem que ser os dois ao mesmo tempo, A e germinar, dividido pela probabilidade da condição, que é a probabilidade dela germinar. Beleza? Então, a gente vai fazer assim. Bom, qual é a probabilidade dela pertencer a A e ter germinado? A e germinar é 392. 392 em 800. Beleza? Então, vai ser 392 em 800. Beleza? Então, 392 em 800. Dividido pela probabilidade dele ter germinado. A probabilidade dele ter germinado, vamos lá, germinaram 773 são os que germinaram. Então, é 773 são os que germinaram, num total de 800. Se você cortar os dois 800, né, você vai ficar apenas com 392 dividido por 773. Beleza? E essa é a tua resposta. Perfeito? Essa aqui fica sendo a nossa respostinha. Agora eu vou fazer do segundo modo. Qual é o meu segundo modo? Que é o que a maioria dos alunos fazem, né? O segundo modo é você pegar agora a minha condição, sabendo que ela germinou. Então, você vai pegar a galera que germinou e essa galera passa a ser o seu espaço amostral. Então, teu espaço amostral, teu denominador aqui, ó, da probabilidade que ele quer, meu denominador, ele passa a ser apenas o 773. Aí, agora, qual é a probabilidade de ela pertencer à cultura A? Seus casos favoráveis, dentro desse universo azul, vai ser a galera do A, que é 392. Então, a minha resposta é 392 em 773. E acabou. Beleza? Então, a minha resposta aqui fica sendo 392 em 773. Beleza? Tranquilo? É isso, gente. Mais um exemplo de probabilidade condicional, só que agora esse exemplo de probabilidade condicional, a gente não tem a tabela pronta, né? Então, nesse caso, a gente vai montar a tabela, vai tentar, né, montar essa tabela aí para ficar mais fácil, porque aí a gente faz o mesmo raciocínio que a gente utilizou nos dois primeiros exemplos, né? Uma escola de ensino médio tem 400 alunos em seu cadastro. 140 são rapazes, 200 são moças, que já concluíram o curso e que não concluíram o curso. Então, o que eu entendo aqui, né? Eu entendo o seguinte, gente, ó, na hora de montar, eu vou montar minha tabela da seguinte forma.
Beleza? Então, eu tenho aí rapazes e moças. Perfeito? Então, a gente tem aqui rapazes e a gente tem moças. Lembrando que toda tabela tem que ter total, total. Perfeito? Então, eu vou colocar aqui, ó, rapazes e moças. Aí aqui, concluíram e aqui não concluíram o curso. Beleza? Então, tem que botar mais uma colunazinha aqui, ó. Por que que eu tenho que colocar mais uma coluna, gente? Porque vai ter que entrar um total ali no final, né? Então, vou juntar isso aqui. Minha tabela vai ficar mega torta, mas não tem problema. Pronto. Porque aí o que que acontece? Aqui vai entrar um total e aqui vai entrar outro total. Tem que ter um total total, tá? Então, vamos lá. 400 alunos. Todos os dados eu vou colocar de amarelo. Aí eu tenho 140 rapazes. 140 é o total de rapazes. Então, aqui eu tenho 140 rapazes. 200 são moças que concluíram o curso. Então, vamos lá. Moças que concluíram o curso, 200. 30 são rapazes que ainda não concluíram o curso. Rapazes que não concluíram, 30. Pronto. Antes de ler a pergunta, eu mesmo vou completar essa tabela. O que está faltando aqui? Vamos lá. 140 para 200, falta 260. Na segunda linha, 200 para 260, faltam 60. Na primeira linha, 30 para 140, faltam 110. Beleza? Aí vou juntar agora 200 com 110 dá 310. 60 com 30 dá 90. E você percebe que tudo se encaixa. A soma disso dá isso, a soma desses dois dá isso, a soma desses dois dá isso, a soma desse dá o de baixo, a soma desse dá o de baixo. Fica tudo perfeitinho. Conferir se está tudo encaixando bonitinho. Agora a gente vai para a pergunta dele. Como a gente já quer acelerar um pouquinho o processo, a gente vai reduzir o espaço amostral. Sabendo que o nome retirado foi o de um rapaz. Então, o que ele está dando aqui, gente? Sabendo que o nome retirado foi o de um rapaz, significa que a minha condição é ele ser um rapaz. Então, isso aqui agora, meu espaço amostral, é o espaço dos rapazes. Beleza? Eu vou reduzir o meu espaço amostral aos rapazes. Dentro desse espaço amostral, qual é a probabilidade de ele já ter concluído o curso? Então, dentro desse universo azul, quem já concluiu o curso é esse aqui. Então, qual é a minha probabilidade, gente? A nossa probabilidade pedida, né? Então, a minha probabilidade vai ser 110 dividido pelo meu espaço amostral, que nesse caso ficou sendo 140. Beleza? Simplificando isso, eu posso colocar 11 em 14. Beleza? Então, nossa respostazinha aí, 11 em 14. Beleza, gente? E a gente teve que montar a tabela sozinho, completar os dados bonitinho, para poder responder essa questão. Né? Algumas vezes o Enem já colocou problemas no seu vestibular em que você tinha que montar a tabela e a tabela não estava pronta. Beleza? Então a gente tem que estar preparado para isso também. Perfeito? É isso, gente. Bom, agora a gente vai falar sobre a probabilidade complementar, que é uma das probabilidades mais complexas e uma das partes da probabilidade mais complexas e mais difíceis, mas ela tem uma determinada técnica exclusiva para problemas desse tipo, né? Muitas das vezes, inclusive, ela já direciona a gente no próprio enunciado para fazer questões de probabilidade complementar. Então, a gente já começa, né, pensando o seguinte, tá? Imagina que você pega dois eventos não vazios. Então, vamos lá. Seja A um evento não vazio e sua probabilidade é P de A, beleza? Então, vou pegar um evento não vazio, que a probabilidade dele vale P de A. Perfeito? O complementar, tá? O complementar de P de A é dado por P e a gente coloca uma barra. Beleza? Na verdade, nem vou botar assim, vou botar o complementar de A. Tá? É dado por A barra. Onde? Aí a gente tem o seguinte, tá? Então, imagina que eu tenho um evento A e o complementar dele a gente chama de A barra. Beleza? E a gente tem o seguinte, se você juntar o evento com o complementar dele, você tem o teu conjunto universo. Beleza? Então, o que que acontece, né? O teu universo, o teu conjunto universo, ele é dado pela soma dos dois complementares. Ou seja, a gente tem o seguinte, tá? A gente desenhando, a gente tem a seguinte situação. Tá? Isso aqui,
né? É o nosso conjunto universo, beleza? Eu vou colocar aqui como U. E aqui dentro eu vou colocar duas regiõezinhas, tá? Vou pintar aqui essa região aqui de A. E essa outra regiãozinha aqui vai ser o A barra, beleza? Então a gente tem o seguinte, ó. Essa é a região A. Essa aqui é o complementar. Se você juntar os dois, você tem, né, os eventos complementares, né? E é bem simples pensar no complementar, né? O complementar do sim ou não, o complementar do pode ou não pode, né? Então, a probabilidade de... Quando a gente fala em relação a probabilidades, aí a gente já tem o seguinte, né? A gente já pensa da seguinte forma. Se você calcular a probabilidade do A e juntar com a probabilidade do A barra, vai dar 100%, que é a mesma coisa que 1, beleza? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Se você pegar a probabilidade de um evento mais a do complementar dele, a gente tem 100%. Então, na verdade, a gente tem que a probabilidade de um evento complementar, ela é dada por 1 menos a probabilidade, na verdade, a probabilidade do A, ela vai ser 1 menos a probabilidade do evento complementar. Ou 100% menos a probabilidade de evento complementar. Beleza? Aí, isso aqui é uma fórmula. Cara, você não precisa pensar isso aqui como sendo uma fórmula. Isso é meio óbvio, né? O que acontece? Para esse tipo de questão, a gente vai fazer o seguinte. Ao invés de você calcular a probabilidade de um evento que ele está pedindo rosa, eu percebo que é muito mais fácil e dá muito menos trabalho eu calcular a probabilidade do evento azul. Então, eu percebo o seguinte, se calcular a do azul é mais fácil, eu calculo a do azul e tiro 100%, que é o encontro a do rosa. Então, esse é o grande estalar de dedos das questões de probabilidade complementar, beleza? Muitas das vezes, ela vem te dando uma dica no próprio enunciado, tá? E qual é essa dica, tá? A dica é a seguinte, OBS, vou colocar aqui embaixo, ó, a probabilidade de você ter pelo menos um, você vai calcular a probabilidade, né? No enunciado sempre, muitas das vezes, né, ele fala assim, qual é a probabilidade de pelo menos isso acontecer? Pelo menos um é o contrário de nenhum. Então, isso vai ser 100% menos a probabilidade de nenhum. Como que a gente entende isso nas questões, Lin? Como é que eu percebo isso no enunciado? Deixa eu diminuir aqui. 16, vou botar 14 para poder caber. Né? E agora eu volto para 16. Vamos lá, vamos tentar entender pelo enunciado. Qual é a probabilidade de quando você lança um dado, pelo menos uma face sair um número par? Ao invés de você calcular pelo menos uma sair um número par, você vai calcular a probabilidade de nenhuma sair um número par. Qual é a probabilidade de você retirar não sei quantas bolas e pelo menos uma delas ser vermelha? Você vai calcular a probabilidade de nenhuma ser vermelha e vai tirar 100%. Qual é a probabilidade de pelo menos uma das crianças ser do sexo masculino? Você vai calcular a probabilidade de nenhuma criança ser do sexo masculino. Qual é a probabilidade de pelo menos um dos sinais estar fechado? Você vai calcular a probabilidade de nenhum dos sinais estar fechado. Então, é sempre, ao invés de calcular a probabilidade que ele pede, quando ele fala esse pelo menos um, você calcula o contrário, que é o nenhum, e depois tira 100%. Beleza? Vamos lá. A probabilidade de uma caixa de remédio estar fora da validade de uma farmácia é de 5%. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. A probabilidade da caixa estar fora é de 5%. Isso significa que a probabilidade da caixa estar dentro da validade é de 95%. Beleza? Isso é automático. Se a probabilidade está fora da validade é de 5, a probabilidade dela está dentro da validade é 95. Ao escolher duas caixas, qual é a probabilidade de pelo menos uma delas estar fora da validade? Então, vamos lá. A gente está falando duas caixas. Primeira caixa, segunda caixa. Vamos colocar tudo que pode acontecer com duas caixas, tá? Com duas caixas, a primeira pode estar dentro da validade e a segunda pode estar dentro. A primeira pode estar dentro da validade e a segunda está fora. A primeira pode estar fora da validade e a segunda está dentro. Ou a gente tem também a probabilidade das duas estarem fora e essa também está fora da validade. Isso aqui é todo o meu evento, que é de 100%. Esse é o meu conjunto universo, que vale 100%. Beleza? Primeiro, não quer dizer que é 25 para cada, tá? Então, essa é a primeira observação. E aí, vamos ver o que ele está pedindo. Ele quer que pelo menos uma delas esteja fora da validade. Se ele quer que pelo menos uma esteja fora da validade, isso aqui ele quer, isso aqui ele quer, e isso aqui ele quer. Quando ele fala que pelo menos uma tem que estar fora, ou uma ou as duas, né?
Então, isso ele está pedindo, isso ele está pedindo, ele está pedindo. Isso aqui, ó, é o que ele não está pedindo. Ou seja, o evento que a gente quer, o nosso evento A, é esse evento azul aqui. Observa que para eu calcular a probabilidade do evento A, dá trabalho, porque são 3 probabilidades para eu fazer, né? Ou essa, ou essa, ou essa. Quando, na verdade, o complementar, que é o nosso A barra, é uma probabilidade só, que é essa aqui. Beleza? Foi ou não foi? Ao invés de calcular essas 3, eu vou calcular só essa amarela aqui. Ó. Qual é a probabilidade da primeira caixa estar dentro da validade? A probabilidade dela estar dentro da validade é de 95%. E a probabilidade da segunda? A segunda independe da primeira. A probabilidade dela também está dentro da validade é de 95%. Beleza? Vou multiplicar isso aqui. Vou fazer essa conta. Né? Vou fazer, inclusive, essa conta aqui agora, 95 vezes 95. Vamos lá, 95 vezes 95. Vai dar um número bem grande. 9.025. Em 10.000. 9.025 em 10.000, para eu passar para porcentagem é fácil, né? É só tirar 2 zeros. Se eu tirar 2 zeros aqui, isso aqui vai dar 90,25%. Essa é a probabilidade das duas estarem dentro da validade. Só que não é essa a probabilidade amarela que eu quero. A probabilidade que eu quero é azul. Então, qual seria a probabilidade azul, gente? A probabilidade azul, né, que é o que ele está pedindo, vai ser 100%, beleza? Então, vou pegar aqui meu 100% e vou tirar a probabilidade amarela, que é de 90,25%. Beleza? Quanto vai dar isso, gente? Então, 100 tira 90 dá 10. 10 tira 0,25, vai dar 9,75, não é isso? Então, essa probabilidade dá 9,75%. Beleza? E essa fica sendo a nossa respostinha aqui, ó, dessa questão de probabilidade complementar. Beleza? É isso, gente. Bom, vamos para mais um exemplo de uma questão de probabilidade complementar. Ele fala o seguinte: pacientes com dengue, chikungunya e zika. Então, eu tenho um total aqui, né, de 30 com 40 dá 70, com 20 dá 90. Então, 40, 70, 90. Então, tenho 90 pacientes aqui. Beleza? Ao escolher 2 pacientes, qual a probabilidade que pelo menos um deles esteja com dengue? Então, vamos lá. São 2 pacientes. Vou colocar aqui, ó, primeiro paciente e segundo paciente. Beleza? São 2 pessoas diferentes. Aí, o que pode acontecer, né? A gente pode ter o seguinte: o primeiro com dengue e o segundo com dengue. Né? Pode ser o primeiro com dengue e esse aqui sem dengue. As outras, né? Eu posso ter esse aqui sem dengue e esse aqui com dengue. E eu posso ter os dois sem dengue. Beleza? Então, esse aqui é o nosso evento, dando um total de 100%. Beleza? Então, aqui a gente tem o nosso 100%. Vamos lá. O que ele pede e o que a gente vai fazer? Ele quer que pelo menos um deles esteja com dengue. Então, ele quer isso aqui, ó, com e com está valendo. Com o primeiro, sem o segundo está valendo. Sem e com está valendo. O que não está valendo aqui para a gente é o último caso, que é exatamente ele que a gente vai fazer. Né? Então, o nosso evento que ele pede, estar pelo menos um deles com dengue, seria esse evento azul aqui, que é o nosso A. Beleza? Então, aqui é o nosso A. Só que a gente não vai fazer o azul, a gente vai fazer o rosinha aqui, que é o nosso A barra. Né? Então, a gente vai pegar o evento complementar e vai calcular a probabilidade de você pegar 2 mosquitos que não tenham dengue. Então, vamos lá, gente. A probabilidade são 90 e 30 estão com dengue. Então, a probabilidade de você pegar o primeiro mosquito com dengue, aliás, desculpa, né? Primeiro mosquito sem dengue, é sem dengue o primeiro e sem dengue o segundo. Né? Isso aqui é o que ele pede. Então, vamos lá. Qual a probabilidade de você pegar o primeiro mosquito e ele está infectado, ele está contaminado com a dengue?
30, um total de 90. Eu peguei aquele mosquito, olhei, mosquitozinho com dengue, a probabilidade dele estar... Desculpa, volta. A probabilidade dele não ter dengue, né? A probabilidade dele estar sem dengue. Se ele ter dengue é 30 em 90, a probabilidade dele não ter dengue é 60 em 90. Beleza? A probabilidade dele não ter dengue seria isso aqui. Seria essa galera aqui. A probabilidade dele não ter dengue, sem dengue. Seria 60 em 90. Isso é o primeiro, tá? Só que aí você vai retirar um deles. Você jogou um mosquito fora. Então, no seu novo momento de retirada, quando você vai tirar o mosquito novamente, então agora você já não tem mais 90 mosquitos para analisar. Você passa a ter 89. E desses 89 que estão sem dengue, um já foi retirado fora. Desses 60 aqui que estão com as outras doenças sem ser a dengue, um deles você jogou fora. A probabilidade de você tirar um outro agora que de novo não tem dengue, não é mais 60, passa a ser 59. Beleza? Então, a probabilidade de você tirar o primeiro sem dengue, 60 em 90. Tirou o mosquito e jogou fora. Qual a probabilidade de você tirar outro mosquito agora que não tenha dengue de novo, que esteja com as outras? 59 em 89. Beleza? Claro que a gente vai dar uma simplificada nisso aqui. Vai ficar 6 em 9 vezes 59 em 89. Beleza? Que ainda dá para melhorar mais. Vou dividir por 3 em cima e embaixo. Se eu dividir por 3 em cima e embaixo, dividir por 3 vai dar 2. Dividir por 3 dá 3. Beleza? E aqui vai dar 59 e 89. E aí eu acho que agora não dá mais, né? 59 dá 14, não dá por 3, então fica 118, não é isso? Vamos lá. 100, 2 vezes 9, 18. 118. E 3 vezes 89, 3 vezes 8, 24. 240 com 240 com 27, 240 com 27, 267, é isso? Eu acho que é isso. Então, ficou 118 em 267. Tá? Deixa eu conferir as contas aqui. 118, 3 vezes 89. Conferir aqui. Cadê? Conferir essa continha. 7, 118. Aí o que acontece, gente? Essa é a probabilidade de nenhum dos dois mosquitos estarem com dengue, que essa é a probabilidade complementar. Então, a probabilidade que a gente quer, que é a probabilidade azul, que a gente vai agora mudar de cor, a probabilidade do evento A, vai ser 1 menos essa aqui, que é o complementar dessa rosa. E o complementar da rosa é fácil, gente. Para pensar aqui, que eu vou te dar um macete para você calcular essa probabilidade, sem precisar pensar em fração, em MMC, em nada. Basta você diminuir uma da outra, de cima da de baixo. 267 de 118. 267 tira 100, dá 167. 167. 167 tira 10, 157. 157 tira 7, dá 150, 149, né? Então, isso aqui, se eu diminuir uma da outra, vai dar 149 em 267. Beleza? O que eu fiz aqui? Eu diminuí 267 em 118. Porque pensa comigo aqui, gente, olha só. Se eu quero fazer assim, ó, 4 sétimos. Qual é o complementar de 4 para 7? Faltam 3. Então, é 3 em 7. Qual é o complementar? Vamos lá, vou botar assim, 11 em 15. O complementar de 11 para 15. É só diminuir 11 de 15, vai dar 4 em 15. Então, é só diminuir uma da outra. Então, o que eu fiz aqui? Diminuir 267, 118. Então, vai dar... primeiro, tira 100, vai dar 167. Tira 10, 157. 157, tira 8, dá 149. Pronto. Essa é a nossa resposta. Então, a nossa resposta aqui que ele está pedindo seria 149 dividido por 267. Perfeito? Então, essa seria a probabilidade que a gente quer. Primeiro, de não ter dengue, depois de não ter dengue. Né? A probabilidade de pelo menos um esteja com dengue. A gente faz a probabilidade de nenhum deles estar com dengue. O primeiro não está com dengue é 60 em 90, a probabilidade do segundo não está é 59 em 89. Beleza? É isso, gente. Vamos fazer mais um exemplo de probabilidade complementar, agora não só com 2 elementos, né? Mas com mais de 2. Né? E fala o seguinte, o batedor de pênalti tem 3/4 de chance de acertar a cobrança. Então, vamos lá, gente, vamos escrever aqui. A chance dele acertar é 3 em 4. Significa que a probabilidade dele errar a cobrança é 1 em 4, que é o complementar.
ele vai bater 3 penalidades, né? Então, o que pode acontecer em 3 penalidades, gente? Eu não vou abrir todos os casos, não vou abrir os casos separadinhos um a um, não. Eu vou abrir o seguinte: quando você bate 3 penalidades, você pode acertar os 3, ou você pode acertar 2 e errar um, ou você pode acertar um e errar 2, ou, né? Pensar assim, ou você pode errar os 3, beleza? Isso aqui é o nosso 100%. Observa o seguinte, isso aqui é o nosso 100%, beleza? Acertar os 3, acertar 2 e errar um, acertar um e errar 2, ou errar os 3, beleza? Qual é a probabilidade de ele converter pelo menos um? Então, ele quer acertar pelo menos um. Se ele quer acertar pelo menos um, acertar os 3 está lindo. Acertar 2 está lindo. Acertar um é exatamente, né? Está dentro da margem que ele quer. E errar todos é o que não pode acontecer. Ele quer acertar pelo menos um. Então, o evento que ele quer é esse evento azul aqui. É isso aqui é o que a gente quer. Esse é o nosso evento A. Só que ao invés de fazer esse, a gente vai calcular a probabilidade de errar todos. Eu vou calcular a probabilidade do complementar. Beleza? Qual é a probabilidade de ele errar o primeiro, errar o segundo e errar o terceiro? Então, errar, e errar, e errar de novo. Essa é a probabilidade que a gente vai calcular. Beleza? Qual é a probabilidade de ele errar o primeiro pênalti? 3 em 4. E a probabilidade de ele errar o segundo? 3 em 4. A probabilidade de ele errar o terceiro? 3. Desculpa, vou ter a probabilidade de acertar é 3 quartos, a probabilidade de errar é 1 quarto, né? Vamos lá, a probabilidade de ele errar é 1 quarto. E a probabilidade de errar 1 quarto de novo. E a probabilidade de ele errar 1 quarto de novo. Beleza? Então, a probabilidade de errar os 3, 1 quarto, 1 quarto e 1 quarto. Que vai dar uma chance em 64. Né? 4 vezes 4, 16 vezes 4. Então, a chance de ele errar os 3 é 1 em 64. Gente, se essa probabilidade vermelha aqui, né, é 1 em 64, a probabilidade azul, que é a que a gente quer, qual vai ser a probabilidade azul? Vai ser 1 menos 1 em 64, que é o complementar de 1 em 64, né? Como é que a gente fez no exemplo 2, gente? Para diminuir essa fração, é só você diminuir uma da outra, né? Se eu tenho uma chance em 64 de errar, significa que eu tenho... Aliás, se eu tenho uma chance em 64, né, de errar os 3, o contrário disso, eu tenho 63 chances em 64. É só diminuir 64 de 1, é isso? Se você diminuir essas duas frações aí, você vai pegar 64, tirar 1, dá 63, tem 64, que fica sendo a nossa resposta para esse tipo de problema aí. Beleza? Tranquilo? É isso, gente. Bom, mais um exemplo de probabilidade complementar. A gente tem uma prova com 10 questões objetivas e 4 opções de resposta a cada um. Então, vamos lá, gente. Se a gente tem aí letra A, B, C e D, a gente tem para marcar isso aqui. Obviamente, que se é uma prova, né, uma das respostas está certa. Né? 10 questões em que uma resposta está certa e 3 estão erradas dessas 4 múltiplas escolhas aí. Então, a probabilidade de você acertar uma questão é 1 em 4, e a probabilidade de você errar uma questão é 3 chances em 4. Né? Então, vamos lá. Se o gabarito é letra A, significa que essa está errada, essa está errada, essa está errada e essa está certa. Então, você tem uma chance de acertar e 3 de errar. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto aí. Qual é a probabilidade do aluno não zerar a prova? Então, ele quer saber a probabilidade do cara não zerar a prova. Então, a probabilidade dele não zerar é a mesma probabilidade dele acertar pelo menos uma. Beleza? Então, a probabilidade dele não zerar é a probabilidade dele acertar pelo menos uma questão. Essa é a probabilidade que ele pede. Né? O que pode acontecer numa prova com 10 questões, gente? Vamos lá. Ele pode acertar as 10. Beleza? Ou acertar 9 e errar uma. Beleza? Ou acertar 8 e errar 2. Ou acertar 7 e errar 3. E assim vai. Beleza? Vou botar pontinho, pontinho. Aí vou botar ou acertar uma e errar 9, ou errar as 10. Beleza?
Então, isso tudo aqui, ó, é o que tem no nosso evento com 100%. Agora, vamos lá, o que ele quer? Quando ele fala não zerar a prova, significa acertar uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou até as 10. Então, tudo isso aqui, ó, é o evento que ele está pedindo. Observa que esse evento é gigante, né? Acertar as 10, ou acertar 9, ou acertar 8, ou acertar 7, ou acertar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso tudo aqui é o evento que a gente quer, então é o nosso A. Só que ao invés de fazer isso tudo e depois somar, eu prefiro calcular só essa probabilidade aqui, ó, que é o meu evento complementar, que é o nosso A bar. Beleza? Então, como é que eu calculo a probabilidade de errar as 10? Então, vamos lá. Seria a probabilidade de errar a primeira, errar a segunda, errar a terceira e errar 10 questões, né? 10 vezes aqui. Então, vamos lá. A probabilidade de eu errar a primeira questão é 3 em 4. A probabilidade de eu errar a segunda, 3 em 4. A probabilidade de eu errar a terceira até a décima, que também é 3 em 4. Beleza? Então, todas essas probabilidades aí são 3 em 4, multiplicado pelo 3 quartos 10 vezes. Beleza? Então, isso aqui vai ser 3 quartos, beleza? Elevado a 10. Então, qual seria essa probabilidade aí, gente? Essa probabilidade aí vai ser 3 quartos elevado a 10. Beleza? Essa é a probabilidade de ele errar as 10 questões. Gente, se essa é a probabilidade de ele errar as 10 questões, a probabilidade do evento que a gente quer vai ser 100%, que é 1, tirando isso. E como não vai ficar melhor, né, a cara disso aqui não vai melhorar muito, a gente deixa do jeito que está. Beleza? Então, isso aqui vai ficar 1 menos 3 quartos elevado a 10. E essa fica sendo a nossa... Eita, peraí, ficou feio aqui. E essa fica sendo a nossa resposta. Beleza? Não necessariamente tem que ficar bonita, né? Como você não vai calcular o 3 quartos elevado a 10, que 4 elevado a 10 vai dar um número muito grande, 3 elevado a 10 também vai dar um número muito grande, então deixa assim. Beleza? Então, essa seria a nossa respostinha para essa questão. Perfeito? É isso, gente. Bom, vamos para o último exemplo de probabilidade complementar, que foi uma questãozinha que apareceu no Enem, e que ela não estava no enunciado diretamente ligada a uma probabilidade complementar. Né? Então, assim, era uma probabilidade complementar que ela estava implícita no enunciado, então era um pouco mais complicado, porque normalmente ela vem direcionada no enunciado por aquele pelo menos um. E dessa vez não apareceu pelo menos um. Ele fala que tinham 3 participantes numa entrevista de emprego, e vai ser proposto pelo coordenador da entrevista um problema, e a probabilidade da resposta do problema estar correta é de 20%. A probabilidade da coordenadora sair da sala com a resposta certa do problema. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa. A probabilidade de quando você responde uma pergunta, ela está certa, é de 20%. Significa que a probabilidade de você errar é de 80%. Beleza? Aí, são 3 participantes e ele quer que ela saia da sala com a resposta do problema. Para ela sair da sala com a resposta do problema, o que tem que acontecer para ela sair de lá com a resposta? Ela entra na sala para fazer a entrevista com os 3 caras. Aí ela vai perguntar, vai fazer a pergunta. Para ela sair da sala com a resposta correta, significa que pelo menos um dos 3 candidatos respondeu corretamente. Beleza? Então, essa é a ideia, né? Significa que pelo menos um dos 3 candidatos respondeu corretamente. Pode ser um só, ela já vai estar satisfeita com a probabilidade que ela está pedindo, né? De sair com a resposta certa. Ou 2 e um não, ou os 3 respondem certo. É o que pode acontecer, né? Então vamos lá, a gente vai montar o nosso universo aqui. O que pode acontecer? Os 3 acertarem a pergunta. Ou 2 acertam e um erra. Beleza? Ou um acerta e 2 erram. Ou os 3 erram. Isso é o que pode acontecer no nosso evento de 100% aqui, tá, gente? Agora, o que ele pede, né? Quando ele fala que ele quer que pelo menos que ela saia da sala com a resposta certa, ou seja, que pelo menos um acerte, então os 3 acertem, tá valendo. 2 acertarem, tá valendo. Um acertar, ela já sai com a resposta certa. Agora, os 3 errarem é o que a gente não quer. E ao invés da gente calcular esse evento aqui, né, essa probabilidade aqui, a gente vai calcular essa probabilidade aqui, que ela vai ser mais rápida, que é a probabilidade dos 3 errarem a pergunta, beleza?
Então, vamos lá. Qual é a probabilidade do meu primeiro candidato errar, o segundo errar e o terceiro errar? Vamos lá. A probabilidade do primeiro errar, 80%. Segundo errar, 80%. Terceiro errar, 80%. Beleza? Essas são as 3 probabilidades aqui. Bom, o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai fazer essa continha aqui, ó. 8 em 10, 8 em 10 e 8 em 10. Beleza? E vou multiplicar. 8 vezes 8 vezes 8 vai ser 512. Né? Então, isso aqui vezes isso aqui, 512. Perfeito? Embaixo vai dar 1.000. Bom, como é que a gente passa isso para porcentagem? Né? Só tirar um zero. Se eu tirar um zero, vai dar 51,2 em cima. E embaixo, 100. Que é 51,2%. Essa é a probabilidade complementar, que é 51,2%. Beleza? Então, isso aqui vai ser 51,2%. Mas não é essa a resposta. O que a gente quer é a probabilidade do azul, que é do evento A. Beleza? Ela sai da sala com pelo menos um dos candidatos acertando, que vai ser 100% menos 51,2%. Beleza? Então, a nossa respostinha nessa questão vai dar 50, 49, 48,8% de chance dela sair da sala com pelo menos uma das pessoas respondendo ela corretamente. Perfeito? Então, essa seria a nossa resposta da questão. O gabaritinho da questão, nosso último exemplo, né, de probabilidade complementar. Perfeito? É isso, gente.